Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Estamos de volta para a glória de Deus, para realizarmos mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar você, professor da escola bíblica dominical, ou você, amante e apreciador das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de pedir a você que você compartilhasse esse vídeo com seus contatos, se inscrevesse no canal, deixasse aí o seu comentário, apertar ali o sininho das notificações, que toda vez que eu colocar um material aqui, o YouTube vai te comunicar. E nós fazemos esta obra com muito prazer e com muita alegria. E nesse trimestre, segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando a revista da CPAD, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E esse trimestre está sendo uma bênção de Deus, porque nós estamos aprendendo lições maravilhosas com os desafios, com os problemas, as dificuldades enfrentadas por aqueles que vieram antes de nós, que ficaram registradas nas Sagradas Escrituras. Observando as dificuldades, a deficiência e os problemas, nós podemos, a partir deles, ajustar as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, na criação dos filhos, na relação marido e mulher, todas as nossas relações sociais. E dando continuidade, hoje nós estudaremos a lição de número 8, Importância da paternidade na vida dos filhos. A leitura bíblica encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e posteriormente lá no capítulo 8. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ali ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomarei de ti carne cozida, senão carne crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que iam em bandos, que se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, mas antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Na lição de hoje, amados, nós vamos falar sobre a questão da autoridade, a paternidade, que é a autoridade de um pai presente. Não adianta ser pai se não for um pai presente que acompanha passo a passo o desenvolvimento do filho.
E o que nós observamos que ainda num passado bem recente, irmãos, muitos obreiros, ainda que sinceros na obra de Deus, dedicaram muito tempo à igreja, em detrimento da qualidade de tempo com a família. Naquela ocasião era primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas. E com isso muitos desses homens deixaram a família em segundo plano. E a ausência da autoridade atuante deste pai na formação do caráter moral e espiritual de seus filhos produziu aí filhos revoltados, insubmissos, feridos, machucados até com algumas injustiças cometidas pelos irmãos da igreja. Então, o que nós compreendemos? Que nenhum sucesso na vida ou no ministério justifica o fracasso na criação dos filhos. Do que vale, afinal de contas, ganhar milhares de almas para o sem reino de Deus e ver o filho perecer no fogo do inferno. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Paternidade dentro da família. A imagem do pai, irmãos, na família, ela é importantíssima. O pai, ele é o símbolo da autoridade, da voz firme, é o pai aquele que estabelece a ordem, é o pai que vai corrigir, vai punir, vai aplicar a disciplina, vai aplicar também a lei e a ordem dentro do lar. Então, a voz do pai, a autoridade do pai, ela tem um peso muito grande, a palavra e a ação do pai dentro da família. Nós vamos observar como foi a primeira família e o que aconteceu, o que acontece quando esta presença desta paternidade, ela é nula ou então o pai se esquiva da sua responsabilidade. A primeira família, Adão e Eva foram os primeiros a vivenciar a criação de filhos. Estes, por sua vez, foram educados dentro de princípios iguais. Todavia, cada um reagiu de forma diferente à educação recebida. Abel revelou-se um homem espirituoso e Caim um homem carnal. Por mais que os pais se esforcem quanto à educação espiritual e moral dos filhos, é preciso estar atento ao seguinte fato: eles farão suas próprias escolhas. É uma realidade que, infelizmente, muitos pais têm que cair em si. Que, por mais que o pai e a mãe eduquem o filho dentro dos valores, princípios morais e ética, 5 filhos, educados dentro dos mesmos princípios, dentro dos mesmos valores, dentro da mesma disciplina. Os pais precisam compreender que quando eles atingirem a fase adulta, adolescente ou jovem, eles farão as próprias escolhas. Quando nós vemos no caso, por exemplo, da primeira família, o primeiro casal a ter experiência na criação de filhos foi Adão e Eva, tá certo, querido? Caim e Abel receberam os mesmos ensinamentos, os mesmos valores, a mesma informação do conhecimento de Deus. Então, Adão e Eva, eles se preocuparam em educar e transmitir para esses filhos o conhecimento de Deus. E o que o tempo revelou? Que Abel se revelou um homem espirituoso, um adorador verdadeiro, e Caim se revelou um homem meramente carnal que fazia tudo por obrigação e com má vontade com relação às coisas de Deus. Então o problema não foi a base, a educação dada pelos pais. Ali Adão cumpriu seu papel do pai presente, o provedor do lar e aquele que ajudaria a criar aquelas crianças. Todavia, cada um, tanto Caim como Abel, revelou e fez as suas próprias escolhas. Não se pode jogar tudo isso na conta de Adão e Eva, porque um foi um adorador verdadeiro e o outro foi um homem carnal, homicida, violento e inimigo de Deus. A falta de autoridade no lar. Tanto Eli como Samuel se decepcionaram com a conduta reprovável de seus filhos. Mas não se pode afirmar que ambos tenham fracassado pelas mesmas razões. Eli pecou por honrar mais aos filhos que a Deus e por não tê-los punido severamente. Quanto a Samuel,
Embora fosse íntegro e espirituoso, as preocupações com as famílias de Israel desviaram-lhe a atenção e ele não se deu conta dos desvios morais dos filhos. Quando nós fazemos aqui uma análise da falta de autoridade no lar, a primeira coisa eu faço de forma respeitosa, tanto para com Eli e principalmente com relação a Samuel. É um fato que tanto Eli como Samuel, eles se frustraram, se decepcionaram com a conduta reprovável de seus filhos. Agora, a gente precisa fazer uma separação. O que nós não podemos afirmar é que os erros de Eli foram os mesmos erros cometidos por Samuel. Há uma diferença ali. No caso de Eli, Eli pecou, e a Bíblia vai mostrar isso, que Deus decidiu matar aqueles rapazes, puni-los e trazer a sentença, porque os filhos eram pecadores, atrevidos, arrogantes, presunçosos, desprezavam a Deus e as coisas sagradas. E no caso de Eli, ele honrava mais os filhos do que a Deus. Ele não poderia ter deixado os filhos na corda bamba. Ele deveria ter puxado eles na rédea, tirado deles o cargo, tirado a função e aplicar a lei sobre eles, tá bom? Então ele deveria ter punido os filhos severamente. Agora, quanto a Samuel, meu querido, eu faço uma outra leitura. Samuel, ele tinha um triplo ministério. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Ele ocupou os 3 cargos. Então era muita responsabilidade. Então essa preocupação demasiada para com as famílias de Israel desviaram as atenções dele em relação à sua própria família. Então aquele pai, aquele homem que tem um cargo público, que lidera uma nação, que lidera uma igreja, uma congregação, ele precisa estar muito antenado para não se envolver tanto com a igreja, tanto com a coletividade e esquecer a realidade da sua família, os pequenos desvios morais que vão se aglomerando, se acumulando no decorrer da vida. E quando o pai se dá conta, o filho já perdeu totalmente os seus valores e os princípios repassados pelos pais. Os problemas de uma paternidade ausente. Ao que se pode perceber, Samuel e Eli dedicaram muito tempo ao ministério em detrimento da qualidade de tempo para com os filhos. É injusto afirmar que o Senhor exigiu-lhes este tempo. A bem da verdade, tanto o Antigo como o Novo Testamentos prezavam pelo papel dos pais na formação do caráter moral e espiritual dos filhos. Quando nós vemos os problemas relacionados com o sacerdote Eli e com o sacerdote Samuel, nós somos levados, eles dedicaram muito tempo para o reino de Deus, para a obra de Deus, e não tiveram tempo para Deus. Dá a impressão que Deus, então, é o culpado. Mas vamos analisar o seguinte, atribuir esse erro a Deus é algo assim, é injusto. Não há bom senso nisso. Por quê, irmãos? Lá no Antigo Testamento, era papel dos pais, Deus atribuiu aos pais, e fala com teu filho deitado, andando, caminhando, assentado, ou seja, ensina o filho, inculca na mente do seu filho. A formação do caráter do filho sempre foi uma atribuição dada aos pais. E o pai tinha este papel de transmitir a lei. Tanto é que o menino, com a idade de 12 anos, ele já recitava toda a lei de Moisés, porque foi ensinado pelo próprio pai. E no Novo Testamento, a coisa é mais explícita ainda, que no sentido que, se alguém não governa bem a sua casa, como poderá governar bem a casa do Senhor, a igreja do Senhor? Então, o critério para se estabelecer um obreiro é que ele seja um bom pai, que tenha a autoridade e o domínio sobre os filhos. Então, nós não podemos atribuir o fracasso de Samuel e de Eli ao
tempo que Deus exigiu deles em detrimento do tempo com a família. Houve da parte deles um desequilíbrio com relação à família e ministério. Tipos de paternidade extremistas. Irmãos, não existe uma fórmula perfeita na criação de filhos. Por quê? Cada filho tem uma natureza, um temperamento, características, personalidade diferente. Então, às vezes, o que se aplica para um pode não se aplicar para o outro. Ou, às vezes, a forma que o pai e a mãe educou talvez não seja a forma mais assertiva de educar o filho, agora o Beto. Então, a gente precisa entender que agora existem os excessos, né? Os grandes excessos e os perigos. Se não existe uma fórmula perfeita para educar o filho, existe a fórmula do fracasso. E a fórmula do fracasso é pai permissivos e pais extremamente liberais. É sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. Paternidade autoritária. Há pais que podem ser definidos como o chefe, pois tratam os filhos como se fossem empregados. Estes só têm deveres a cumprir, nunca são ouvidos, o pai nunca pede desculpa pelos excessos cometidos. Em dado momento, Jacó agiu desta forma. Ao impor José como líder, não levou em consideração seus sentimentos, os anos de trabalhos realizados, ou tampouco parou para ouvir o que eles tinham a dizer. Um dos grandes perigos aqui, meu irmão, na criação dos filhos são os extremos. Aqui é aquele pai que é autoritário demais. Ele é tão autoritário que não pode, às vezes, nem ser chamado pelo pai. Ele pode ser chamado de o chefe, né? O chefe é aquele que dá ordem. Existe uma diferença entre o líder e o chefe. O chefe é aquele que dá ordens, é aquele autoritário, é aquele ditador. Ele trata as pessoas como subalternos, trabalha os filhos age com os filhos como se os filhos fossem empregados, ou pior, como escravo, porque até o empregado tem direitos assegurados na Constituição. Mas ele trata os filhos como se fossem escravos, onde eles só têm deveres a cumprir. Faz isso, faz aquilo, faz acolá. Só exigência. Os filhos nunca são ouvidos, o pai nunca para ouvir o que o filho sente, o que o filho pensa, por que ele agiu daquela forma, ele nunca tira tempo para o filho. É o tipo de pai que nunca pede desculpa pelos excessos cometidos. Se você não tem a prática de pedir perdão ao seu filho ou à sua filha, eu acho que vocês estão tanto equivocados na criação do seu filho. Porque se o filho erra e falha no comportamento dentro da família, será que o pai e a mãe é tão perfeitos assim que também não erram? E por que quando o filho erra, exige dele ele se retratar e pedir perdão? E quando nós pais erramos, nós não temos também que nos retratar e pedir perdão? Então nós precisamos entender que exemplos, por exemplo, de pais autoritários. Saul foi um pai autoritário. Ele não dialogava com Jonatas. Teve uma vez que ele até queria matar Jonatas, porque havia desobedecido uma ordenança dele, sem que Jonas tivesse conhecimento, que ele não obrigou todo mundo a jejuar. E Jacó, em dado momento, ele agiu como um pai autoritário quando ele decidiu colocar José como líder. Ele não consultou os filhos, não levou em consideração os sentimentos, a dor, a revolta e a frustração que aquilo produziu no coração deles. Não levou em consideração os anos de trabalhos realizados, ou tampouco parou para ouvir o que eles tinham a dizer, o que eles pensavam acerca daquilo. Então, a paternidade autoritária, ela pode produzir filhos revoltados, amargurados, que no futuro próximo trarão muito desgosto para o pai. A paternidade permissiva. A presente cultura tem influenciado os pais quanto à criação dos filhos. Segundo as várias correntes ideológicas, não se pode contrariar os filhos ou tampouco usar a vara da correção. Este modelo forma pais excessivamente permissivos e produz filhos que terão aversão a qualquer
tipo de autoridade, não saberão lidar com as frustrações da vida e não se adequarão às regras necessárias para o convívio em sociedade. A coisa é séria, irmãos. Infelizmente, há pais liberais, o que é pior, extremamente liberais. Nada é proibido, nunca diz não para o filho, faz todas as vontades do seu filho, nunca confrontou seus filhos com seus erros, com as suas faltas, nunca permitiu que o marmanjo, que a moça se esforçasse para ter as coisas ao longo da vida. Tudo foi dado, mesada, presente, tudo o que ele desejou, cursos e mais cursos, aulas de natação e todas as regalias, porque o que nós vemos que a presente cultura, ela é ensinado o seguinte: você não pode de forma alguma dizer não para o seu filho, não pode deixá-lo contrariado e frustrado, não pode de forma alguma usar a vara da correção. E se o rapaz, o marmanjo, a moça ligar para a polícia, aí a polícia vem para prender o pai, porque estava corrigindo o filho com a vara. Este modelo de educação, essas correntes ideológicas, o que elas produzem? Vão produzir pais, vamos dizer um termo aqui, relapsos, permissivos, sem autoridade, sem domínio sobre os filhos. E pior ainda, isto vai produzir filhos que terão aversão a qualquer tipo de autoridade. E o que nós mais vemos aí é filhos batendo na professora, matando colegas em sala de aula, psicopatas, pessoas que não sabem lidar com a autoridade porque não tiveram autoridade do pai lá dentro de casa. E esses filhos não saberão lidar com as frustrações ao longo da vida, porque ao longo da vida nem tudo que a gente quer nós vamos ter. A sociedade, ela não vai ser permissiva com os nossos filhos. A sociedade não vai ficar de braços cruzados e dar tudo que o rapaz e a moça, seu filho, deseja. Então ele precisa aprender em casa a lidar com os limites, a lidar com as regras que são necessárias para o convívio em sociedade. Um pai permissivo, ele presta um verdadeiro desserviço à sociedade, porque amanhã o seu filho poderá causar muitos problemas na escola, com feminicídio, com insubmissão aos poderes e às autoridades constituídas. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Uma forma de estragar um filho é nunca lhe dizer não, nunca o contrariar, nunca usar a vara da correção e nunca confrontá-lo com seus erros. Eli cometeu todos esses erros. Seus filhos se revelaram profanos e extremamente carnais. Mas o erro do pai não foi determinante quanto à perdição dos filhos. Ofni e Finéias, por diversas vezes, foram confrontados com seus erros, porém, nunca se humilharam e pediram perdão. Uma coisa que precisa ficar muito clara aqui nesse estudo, irmãos, é que o erro do pai não é determinante para a condenação e a perdição do filho. Porque, do contrário, quem deveria ser lançado no inferno, no lago de fogo eterno, seria Eli, e não os filhos. Porque quem teria errado foi o pai, tá certo, querido? Então, no caso de Eli, irmãos, ele pode ter sido relapso, ele deveria ter exortado aqueles meninos, ele deveria até ter tirado deles o cargo, porque eles não tinham autoridade moral para estar à frente da obra de Deus como eles estavam. Então, agora, por outro lado, muitas pessoas confrontaram Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias, falando, vem cá, rapaz, assim está errado você fazer dessa forma. Não foram poucas as vezes que eles foram repreendidos, não foram poucas as vezes que eles foram confrontados com seus erros, mas eles fizeram a escolha de viver aquela vida promíscua e imoral, afrontando a santidade de Deus e banalizando as coisas santas, irmãos. Então, eles fizeram essa escolha. O pai errou,
mas os filhos prosseguiram no erro e fizeram as suas escolhas pessoais, meu amado. Então, o pai, ele não vai levar ser punido pelo castigo dos filhos, e nem os filhos pelo castigo dos pais, porque a alma que pecar, esta morrerá. Quais erros que eu destaco aqui que Eli cometeu? Primeiro, ele nunca disse não para os filhos, nunca contrariou os filhos. Parece que ele também nunca usou a vara da correção. Ele nunca havia confrontado os seus filhos com seus erros. Então foram vários erros cometidos ao longo da educação desses meninos. E o pior, quando ele foi exortar os rapazes, ele fez de forma branda, serena e não de forma assim mais enérgica e contundente. Então ele criou filhos que se tornaram profanos, que não tinham respeito às coisas santas, às coisas sagradas. O fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Eu estou um tanto temeroso quando coloco Samuel como um pai relapso, porque Samuel foi um homem íntegro e Deus faz até menção dele como um dos homens mais justos quando o assunto é intercessão. Está lá no livro de Ezequiel que nós estudamos. Mas no caso de Eli, irmãos, de fato ele foi um pai relapso. Já no caso de Samuel, irmãos, é preciso ter muita prudência ao colocá-lo enquadrado dentro desses termos aqui, tá bom? Omissos para com os filhos. Eli e Samuel eram responsáveis pela aplicação da lei de Deus, mas ao saberem dos fatos relacionados aos filhos, se omitiram. A resposta em relação aos pecados dos filhos teria que ter sido contundente e exemplar perante a opinião pública. Ambos sabiam como tratar o pecado das famílias em Israel, mas foram omissos ao tratarem o pecado no seio da própria família. Então, tanto Samuel como Eli, eles eram homens que eles eram responsáveis por aplicar a lei de Deus. Tá certo, querido? Eles eram o quê? Sacerdotes e, de certa forma, legisladores, principalmente Samuel. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Era ele que aplicava a lei. Então, ambos, irmãos, eles tinham esse conhecimento da lei de Deus, mas quando eles se tornaram cientes dos pecados em relação aos seus filhos, o profeta sacerdote Eli, ele se mostrou extremamente omisso, tá certo, querido? Então, a resposta de Eli e a resposta de Samuel em relação ao pecado cometido pelos seus filhos deveria ter sido exemplar. Quando Eli soube dos desvios morais dos seus filhos, eles deveriam tê-los punidos de forma publicamente, para que todos percebessem que a lei de Deus deveria ser cumprida, ainda que doesse na própria carne do sumo sacerdote, tá bem, meu amado? Então, ambos, eles sabiam sim como tratar o pecado. O pecador deveria vir ao sacerdote, confessar o seu pecado, se arrepender e oferecer um sacrifício pelo seu pecado. E havia tipos de pecados, irmãos, que a pessoa morria apedrejada. Então, os pais eles foram de fato omissos. Eles deveriam ter agido com mais rigor, de forma bem contundente, diante do pecado dos filhos, mas eles fizeram vistas grossas e fizeram como jogando o problema para debaixo do tapete. Só que Deus não joga nada para debaixo do tapete. O que é feito às escondidas, Deus traz à luz. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. A figura do pai do lar é de autoridade. Sua missão é impor limites, prezar pela ordem no lar, corrigir e até punir atitudes reprováveis dos filhos. Muito embora fossem sabedores da fraqueza de caráter dos filhos, ambos os pais se esquivaram das suas responsabilidades. Eles desejavam ver os filhos se darem bem na vida, mas a dicotomia entre o desejo e a ação gerou resultados desagradáveis para estes pais. Você já viu aquela situação
muito embora eles fossem sabedores da fraqueza dos filhos, o que eles fizeram? Eles se esquivaram da responsabilidade. Irmãos, exortar um filho, puxar a orelha, dar uma dura nele, isso é papel do pai. A mãe, a voz da mãe é mais branda, às vezes mais suave, com raras exceções. Há mulheres aí que são bravas mesmo e que levam a família e os filhos assim na linha. Mas esse papel de estabelecer a ordem, pôr limites, prezar pela ordem no lar, corrigir e punir atitudes reprováveis, isto aí é uma responsabilidade atribuída ao pai. E posso dizer, ela é desgastante. Você tem que falar com o filho hoje, você tem que falar com ele amanhã, colocar ele de castigo, tirar as coisas que ele gosta, deixá-lo um tempo para refletir, meditar, e quando é criança, mais novo, usar a vara, tá bem? Então, o que os pais fizeram? Eles sabiam, mas fizeram vistas grossas. Sabe por quê, irmãos? É cansativo. É cansativo você estar chamando a atenção do seu filho, é cansativo você ter que falar com ele sempre as mesmas verdades, é cansativo, parece que o pai queima a imagem dele, que é pior. Tem pai que deixa a mãe parecer que a mãe é a bruxa, que a mãe é má, que a mãe é aquela que não deixa o filho fazer tudo, porque o pai, ele é omisso, permissivo, ele se esquiva da sua responsabilidade e deixa a batata quente toda na mão das mães. Então é difícil demais criar filhos. Então o pai, ele tem que se expor, ele tem que dar cara para bater. O filho pode, às vezes, vai dormir contrariado com o pai, vai ficar chateado, talvez vai ficar um período sem dialogar com o pai, porque ele pode se sentir injustiçado por conta do pai corrigi-lo e exortá-lo. Agora, o que eu vejo que ambos os pais, tanto Eli como Samuel, o desejo deles, irmãos, era ver os filhos se dar bem na vida. Só que o problema não estava no desejo, era na ação. Eles desejavam o melhor para os filhos, mas na prática, na ação, eles contribuíram para que os filhos fossem daquela forma que eles eram. Então, é terrível quando nós idealizamos e desejamos o melhor para os nossos filhos, mas na prática, na ação, nós criamos os nossos filhos, às vezes, para passar a eternidade no inferno, que a gente não impõe limites, a gente não impõe regras, a gente não estabelece condições, nós não nos confrontamos com seus erros, com as suas faltas, seu desvio de caráter. Então precisamos fazer isso. É cansativo, sim, mas vai surtir efeito. Infelizmente, a família de um obreiro sofre forte pressão por parte da membresia. Talvez por esta razão, muitos filhos se sintam revoltados com a igreja. O oposto pode ocorrer, casos onde os filhos são favorecidos por conta dos laços sanguíneos. Alguns chegam à loucura de tratar a igreja como se esta fosse uma monarquia, ou seja, os filhos devem ocupar a todo custo o cargo que era do pai. Nós estamos falando aqui de dois extremos, irmãos. Tratamento inadequado. Nós estamos falando aqui do excesso, quando a igreja local, os irmãos, a membresia, elas exigem dos filhos do pastor, dos filhos do líder, um comportamento como se os filhos fossem santos. Os filhos dos crentes e dos membros podem errar, pode falhar, mas o filho do pastor, do obreiro, não pode. Então, há um tratamento aí inadequado, um desequilíbrio. Exige-se muito da filha do pastor, do filho do pastor, e em relação aos demais membros da igreja, não se exige tanto. Então, os filhos do pastor, eles têm que ser, em muitos lugares, são tidos como a vitrine da igreja. Símbolo de santidade, perfeição, de princípios e valores. E isto aí, muitos tempos nossos obreiros, irmãos, infelizmente, pressionados pela cobrança da igreja, exigiam dos filhos, irmãos, um comportamento muito além daquele exigido dos membros da igreja. E isso aí gerou, de certa forma, filhos revoltados, contrariados com a igreja, com a liderança, e muitos se afastaram da igreja, filhos de obreiros. Agora, o oposto também pode ocorrer, onde os filhos são extremamente favorecidos por serem filhos do pastor presidente, por exemplo,
O que eu vejo na Assembleia de Deus, que às vezes o extremo, né, que é o tratamento inadequado. Os filhos, eles compreendem a igreja como uma monarquia. Papai era o pastor presidente, o que liderava. Agora eu vou governar e quando eu tiver velhinho como papai, o meu filho vai reinar e o neto do meu papai vai reinar. Irmão, então são os dois extremos. Quando se persegue demais, exige demais, e quando se facilita demais, tudo é favorecido, tá bem, meu querido? Então, nós temos que tomar cuidado com o quê? Com os extremos, com os excessos, tá bom, querido? Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. O nosso tempo é pequeno, na verdade, não dá para a gente abordar todas as nuances sobre este tema. Como eu disse, não existe uma fórmula correta, perfeita para educar filhos. E agora existem fórmulas do fracasso. É ser um pai permissivo ou ser um pai autoritário. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio, que Deus te dê essa sabedoria. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo, esta oportunidade que o Senhor nos deu para meditar na tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos a ser pais presentes, pais com autoridade espiritual, pais com peso moral, pais presentes, ó Pai, que gasta tempo com os filhos, conversando, passeando, brincando, dialogando, influenciando os filhos. Meu Deus, ensina-nos a ser pais que venham inspirar os nossos filhos. Não queremos ganhar milhares de almas para o Senhor e ver os nossos filhos perecer. E também compreendemos que o Senhor não rouba de nós e exige de nós o tempo que nós precisamos ter com a nossa família, com os nossos filhos. Dá-nos graça, sabedoria e convolta o coração dos nossos filhos para Ti. Aqueles cujos corações estão feridos, ó Pai, decepcionados com a igreja, com o pai, com a mãe. Meu Deus, venha abençoar cada pai e cada mãe. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus e até a próxima oportunidade, se não houver arrebatamento. Porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. E próximo sábado, às 19 horas, sábado acho que é dia 20 agora, 20 de maio, às 19 horas, estaremos fazendo uma live para abordar essa temática. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.